Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismado Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho e hoje nós vamos falar sobre o momento magnético, esse importante conceito. Antes de falar em momento magnético, vamos falar de alguns conceitos preliminares, né? Importante entendê-los. Vamos ver como a força magnética atua numa partícula carregada, uma partícula com carga Q, nesse caso positivo. A força magnética é igual QV, velocidade, vetor velocidade, produto vetorial, vetor indução beta. Essa é a fórmula da força magnética atuando numa carga. Q pode ser negativo, positivo, QV vetor B. E módulo, produto vetorial, isso aqui é QV seno alfa. Olhamos aqui nessa figura. Aqui tem uma carga Q com velocidade V, no sentido de você. E o campo de indução B está no sentido da tela. Aqui tem a força magnética, que pela regra da mão direita, V vetor B dá para cima. A força é perpendicular a B e perpendicular a V. E tem o sentido da regra da mão direita. Se V estiver paralelo a B, sendo de 0 a 0, a força é 0. Quer dizer, a partícula que corre em paralelo ao campo magnético, a força magnética é 0. Se caso o alfa for π sobre 2 ou 90 graus, a força magnética é máxima. Interessante. Esse é o comportamento da força magnética. Agora a força magnética atuando numa corrente elétrica. Aqui tem uma corrente elétrica, né, representada por esse fio azul. Aqui tem o polo norte do ímã, aqui é o polo sul. O campo de indução B vai do norte para o sul. Admitindo nessa região aqui o campo constante, a força magnética atua aqui, ó. O que é corrente? São cargas, fluxo de cargas, né? Correndo aqui no fio. Então a força magnética atua aqui nesse ponto, aqui, essa carga aqui, ó. Em toda a carga aqui, ó. Em todo o L, comprimento L. Então ela é proporcional a L. Quanto maior L, maior o número de cargas. Se o L for muito pequeno, tem pouca carga. Se o L é grande, tem muita carga alinhada. Então é proporcional a L. Só que é o seguinte, né? A corrente está aqui, o L, o I, só que a corrente não é um vetor. Ela tem sentido, mas não é uma grandeza vetorial. Mas podemos deixá-la um vetor se multiplicar por um versor de módulo 1, aqui ó, N, no sentido da corrente. Uma ideia simples, matemática, resolve esse problema. Então a força magnética é proporcional a I, né, que é um conjunto de cargas aqui, proporcional a L, quanto mais L, mais carga, vetor B. E L vetor B. Aqui está o I, então I vetor B, força magnética para cima. Ó, I aqui, regra da mão direita, mesma coisa. Porque corrente é cargas, pode ser positiva ou negativa, né? Em deslocamento. Mesma coisa, se a corrente estiver paralela ao campo de indução B, a força é 0. Se estiver perpendicular, a força é máxima. Observação: o sentido convencional da corrente elétrica é o sentido das cargas positivas, convencional. Ó, se mudarmos aqui, a regra da mão direita fica ao contrário, né? Que V vetor B para cima, então se aqui é negativo é para baixo. Os físicos lá no século XIX, quando estavam montando o eletromagnetismo, resolveram deixar esse conceito aí, para não inverter lá a regra da mão direita. Então o sentido convencional da corrente é o sentido das cargas positivas. Se as cargas positivas estão indo para a direita, significa que carga negativa está indo para a esquerda. É apenas uma convenção. Deixa desse jeito, mas os portadores de corrente geralmente são elétrons, que eles ficam num condutor. Agora estamos prontos para definir o momento magnético. Imagina aqui uma espira quadrada, ó. Aqui tem lado L, 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 L. A corrente vem assim, 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 assim. Aqui nessa figura azul.
Aqui tem um eixo que segura a espira. Aqui, essa espira é submetida ao campo de indução B. Aqui, ó, tem I, ó, corrente I, vetor B, a força para lá, dentro da lousa. I vetor B aqui, força para fora da lousa. Ela está um pouco inclinada para nós entendermos o conceito que vai vir, momento. Momento, um torque, quer dizer, ele vai girar essa espira. A força aqui, ó, olhando de cima aqui, ó, você olhando daqui de cima. É essa visão que você tem aqui, olhando de cima, ó. A espira está aqui inclinada, aqui o campo B, aqui que vai sair o momento magnético, que é perpendicular à superfície da espira. O B forma um ângulo θ, essa perpendicular da superfície da espira. Aqui está a força magnética, ela está entrando na lousa, e a força magnética está aqui, ó, formando um binário. Então o que acontece com a espira? A espira ela vai girar, vai ter um torque. Por isso que existe um momento magnético, que é o conceito que vem lá da mecânica. Torque e momento. Relembrando lá da mecânica. A área da espira é L quadrado, né? L. Torque é R vetor F. R é o vetor posição, F é a força. Imagine que você tem um ponto aqui e a força é aplicada nessa ponta aqui. R vetor F, ele vai rodar sentido horário. Então R vetor F, regra da mão direita, ele gera um torque. Torque faz o quê? Girar. R vetor F. Um caso especial de torque é se essa peça aqui tiver um centro, tem uma força aqui, F, e a mesma força F sentido contrário, binário. Forma um binário. Olha lá, o binário ele faz isso, ele vai fazer girar essa peça aqui, tá aqui, relativo a um centro aqui, o centro da peça. Né? Você tem uma peça, você tem uma força de um lado, que nem um parafuso, né? Como é que você abre distorce o parafuso ou aperta o parafuso? Você força um binário, né? Binário, lá da mecânica, o torque aqui, no caso do binário, é o braço vezes a força. O que é braço? Braço é a distância entre as forças aqui, ó. Essa distância aqui. É o braço que chama isso, a distância entre as forças vezes a força. É o torque do binário, que é um caso especial. O caso geral é R vetor F, mas o binário é um caso especial. Esse binário vai aplicar aqui. Porque a espira, a espira quadrada, ela tem uma força aqui e uma força aqui, as forças opostas. Então é um binário que vai fazer girá-la. E aqui que entra o conceito de momento, né? E vai o torque, vai fazer girar. Aqui o vetor B. Então vamos calcular o torque dessa espira, que vai girar. O braço, quem que é o braço? O braço é a distância entre as forças. A distância entre as forças, a força magnética aqui e aqui, ó. A distância é daqui até aqui. Aqui é o ângulo θ, esse também o ângulo pela geometria é θ. Esse ângulo aqui é L seno θ, é o braço, distância entre as forças. Então o braço, L seno θ vezes a força, lá da mecânica. Mas quem que é a força? A força é IBL, já vimos, né? IB e L é o comprimento aqui, ó. IBL. Já vimos a fórmula aqui, né? IBL, ó. Mas aí o seno alfa. Acontece que a força aqui, ó, ela é perpendicular a L. Então o seno de alfa é igual a 1. Então, ó, repara aqui, vai ficar L seno θ IBL. L vezes L, L ao quadrado. A área da espira. I bi seno θ. Isso aqui é um produto vetorial. Tá vendo? Olha lá. Então o M aqui é L ao quadrado I, ó. M vetor beta, que é o torque. Então o M vetor B, olha lá. O M L ao quadrado I. Esse é o torque, que faz girar a espira quadrada. Nesse caso é para facilitar o entendimento do conceito. Então o momento, já descobrimos um momento, é o L ao quadrado, a área vezes I. Então a área é a superfície, I
E o sentido do momento? O momento é normal à superfície, ó. Regra da mão direita. O I está vindo assim, né? O I está nesse sentido assim, ó. O momento é assim, famosa regra da mão direita. Então é um momento aqui, perpendicular à superfície da espira. Essa é a área, né? Então o momento é a área vezes corrente. Qual que é o módulo do momento magnético? O módulo é I e S só. O sentido, regra da mão direita. Regra da mão direita da espira, aponta o sentido do torque, que é o sentido da velocidade angular. Logo, o torque, importante essa fórmula, é o momento vetor B, né? MB seno θ. Aqui, ó, torque. Deduzimos, né? MB seno θ. Aqui, ó. Então é o torque, MB seno θ. Módulo MB seno θ. Está aí o conceito de momento magnético. Momento magnético é uma grandeza vetorial, que é a área vezes a corrente. Ela está relacionada ao torque, momento vetor B, campo indutor, provoca a rotação da espira. Quais aplicações disso? Junto com a lei de Faraday, lembra que a lei de Faraday é um campo magnético variável numa espira, gera uma corrente, né? Então, junto com a lei de Faraday e o torque, você faz um motor elétrico. O que é o motor elétrico? Entra uma corrente lá no motor, no dispositivo, ele gira, torque, gira, usa o torque, momento vezes beta, campo beta. Tem ímãs permanente lá no motor elétrico, entra uma corrente alternada e faz um torque, faz girá-lo. Aplicação usando lei de Faraday e juntamente com o torque, que é momento magnético vetor beta. Gerador elétrico. O que é gerador elétrico? Através de energia mecânica, pode ser imagina uma turbina lá na hidrelétrica. A energia mecânica faz girar a turbina, que ele tem bobinas e tem ímãs lá. Então, através de movimento, né, das bobinas, no caso a bobina, o ímã é permanente, gera corrente, pela lei de Faraday. E o torque aplicado nas bobinas faz girá-la. Junto, quem ajuda a fazer esse movimento? É a água, né? A água faz girar as bobinas. E pela lei de Faraday gera a corrente e é o gerador elétrico. É o oposto do motor elétrico. Então, o conceito é necessário para entender. Motor elétrico, né? Gerador elétrico. Também tem aplicações na física nuclear e mecânica quântica, momento magnético nuclear. Isso fica para outro vídeo porque são conceitos difíceis. Então é um conceito específico lá, aplicado ao elétron em movimento em torno do átomo. Então aí você viu a importância do momento magnético. É simplesmente a área vezes a corrente, tem um sentido, regra da mão direita, usa-se o torque, que é momento vezes o vetor, produto vetoral, momento vetor, indução beta, faz girar a espira. Tem aplicação em motor elétrico e gerador elétrico, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, deixa um like, não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço!